Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Vim aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, Cristo em Filipenses e Colossenses. Lição número 2, razões para ação de graças e orações. E oração. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que chegou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Razões para ação de graças e oração. Verso para memorizar. Em certo de que aquele que começou boa obra, eu vou em vocês, de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 6. Paulo iniciava suas cartas com palavras de saudação e ações de graças. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versos 2 e 3. Assim como Paulo, temos muitas razões para ser gratos. Experimentamos a graça de Deus de maneiras profundas, que até mesmo os anjos não conseguem compreender. Isso também se aplica ao dom da paz. A paz de Deus nos oferece harmonia com Ele e a esperança de que vem do seu amor. No nível humano, também podemos expressar gratidão uns aos outros e desejar que as pessoas apreciem o que fazemos por elas. Os pais oram para que seus filhos amem a Deus e reconheçam os sacrifícios feitos para lhes proporcionar a melhor criação possível. No entanto, cometemos muitos erros e devemos aprender com eles. Nesta semana, refletiremos sobre a oração e as palavras de ação de graças de Paulo em Filipenses e Colossenses, que podem enriquecer e fortalecer nossa vida de oração. Lição de domingo, comunhão no Evangelho. Pergunta número 1. Leia Filipenses capítulo 1, versos 3 a 8. Pelo que Paulo expressou gratidão. Que certeza ele deu aos filipenses e por que isso é importante. Paulo fundou a igreja de Filipos e isso explica o tom caloroso de comunhão cristã que permeia a sua carta. Embora estivesse separado por centenas de quilômetros, o apóstolo acorrentado e preso tinha a igreja e seus membros no coração. Ele sentia saudade dos irmãos, no profundo afeto de Cristo Jesus, Filipenses capítulo 1, verso 8, e agradecia a Deus por eles. Sua oração de ação de graças nos dá um vislumbre da intercessão que Jesus realiza por nós no céu. No peitoral do sumo sacerdote havia 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Essas pedras eram colocadas sobre o seu coração, enquanto ele intercedia pelo povo. Êxodo capítulo 28, verso 29. De maneira ainda mais grandiosa, como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, Jesus leva consigo nossos nomes diante do Pai. Curiosamente, as palavras que estão em Filipenses capítulo 1, verso 3 são um pouco ambíguas, destacando a forte relação entre Paulo e os filipenses. Geralmente o verso é traduzido como se Paulo se lembrasse deles em oração, mas também pode significar que eles se lembravam dele. De qualquer forma, essa ambiguidade reforça um relacionamento recíproco, que fica claro na palavra comunhão, em grego koinonia. Assim como Paulo tomava parte dos sofrimentos de Cristo, Filipenses capítulo 3, verso 10. Os filipenses se associaram suconiomenio aos sofrimentos de Paulo e apoiaram financeiramente o seu ministério. Filipenses capítulo 4, versos 14 e 15. Essa parceria
que existia desde o primeiro dia, levava Paulo a agradecer a Deus por eles e orar com alegria. Filipenses capítulo 1, versos 4 a 5. É interessante observar que Paulo descreveu sua prisão de maneira bastante positiva, enxergando-a como uma oportunidade na defesa e confirmação do Evangelho. Filipenses capítulo 1, verso 7. Esses dois termos jurídicos indicam que o seu juramento estava próximo, mas também mostram que ele estava ativo, compartilhando o Evangelho com soldados e visitantes. Para o apóstolo era essencial defender em grego a apologia e confirmar as verdades eternas do Evangelho. Paulo se preocupava menos com o que aconteceria com ele do que a defesa e a confirmação do Evangelho. Quem vivesse ou morresse estava confiante de que Deus completaria a boa obra que havia começado naqueles que confiaram nele. Filipenses capítulo 1, verso 6. Pergunta no rodapé: como você compreende a promessa de que Deus completará a boa obra em vocês? Com a certeza da promessa do Salvador, que ele fala a verdade e sempre falará. Essa obra será finalizada antes da segunda vinda de Cristo? Sim. Lição de segunda-feira: pedidos de oração de Paulo. Anos atrás, um pastor comentou sobre orações de que giram em torno de nós mesmos, focadas apenas em nossas necessidades ou desejos. Ele a descreveu de forma apropriada como orações um pouquinho egoístas, ressaltando que Deus tem planos muito maiores para nós. Pergunta número 2. Leia a oração de Paulo em Filipenses capítulo 1, versos 9 a 11. Qual é o foco dessa oração? Quais são os grandes pedidos de Paulo? O que isso nos ensina sobre a oração? Essa oração contém apenas 43 palavras em grego, mas resume as preocupações de Paulo, as quais ele desenvolveu no restante da carta: amor, conhecimento, discernimento, pureza, vida irrepreensível e a justiça, que recebemos por meio de Jesus Cristo. Por trás dessa oração, assim como as expressões anteriores de ação de graças de Paulo, há uma ênfase na igreja como um todo. A obra de Paulo está completamente voltada para os outros, em favor da igreja e de seu bem-estar. Vamos examinar mais de perto alguns elementos dessa oração. Amor que aumenta mais e mais. Paulo não orou simplesmente por mais amor, mas por um amor que produzisse conhecimento e toda a percepção. Filipenses capítulo 1, verso 9. Esse conhecimento vai além do intelectual, envolvendo uma percepção espiritual que pode ser adquirida por meio da comunhão com Deus e do estudo de sua palavra. Veja Éfeso capítulo 1, verso 17, capítulo 4, verso 13, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Discernimento é capaz de aprovar o que é melhor, em comparação com o que é espiritualmente prejudicial, e assim ser puros e irrepreensíveis. Filipenses capítulo 1, verso 10. Pureza ou sinceridade. O termo grego significa julgado à luz do sol, transmitindo a ideia de uma conduta transparente e irrepreensível, sem qualquer mancha ou falsidade. Tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol. Ellen Goldwhite, O Maior Discurso de Cristo, página 49. Irrepreensíveis ou inculpáveis significa agir de forma a não ser um obstáculo para os outros, evitando palavras ou atitudes que dificultem a fé de alguém. Justiça por meio de Cristo. Paulo abordou esse tema nas cartas aos Romanos, aos Gálatas e em Filipenses 3. Não temos justiça em nós mesmos, ela vem por meio de Cristo. Pergunta no rodapé: o que podemos fazer para que nosso amor aumente mais e mais? Filipenses capítulo 1, verso 9. É amar ao próximo, cada vez mais. Por que isso é tão importante para a vida de cristã? Porque Deus colocou no mandamento: amar amar ao próximo como a ti mesmo. Lição de terça-feira: discernimento espiritual aplicado. Naturalmente, os filipenses ficaram aflitos ao saberem do encarceramento de Paulo. Seu trabalho agora estava seriamente limitado. Ele não podia viajar, pregar, visitar sinagogas ou ensinar sobre Jesus como o Messias.
Também não podia fundar novas igrejas. Em resposta, os filipenses enviaram Epafrodito para verificar como ele estava, oferecer encorajamento e garantir que suas necessidades físicas fossem atendidas. Pergunta número 3. Leia Filipenses capítulo 1, versos 12 e 18. Como Paulo enxergava sua prisão? Que lições podemos aprender com sua atitude, apesar das circunstâncias que ele se encontrava? A mensagem que Paulo enviou aos filipenses deve ter sido surpreendente. Ele enxergava sua própria situação como olhar diferente. Guiado por discernimento espiritual, Paulo não via o encarceramento como uma bateria, mas como uma oportunidade. O que parecia ser um obstáculo tinha, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses capítulo 1, verso 12. Enquanto muitos enxergavam apenas correntes e grades, Paulo via os guardas romanos como pessoas que precisavam ser alcançadas para o reino de Deus. Ele também sabia que sua prisão estava inspirando outros cristãos a se tornarem mais ativos e corajosos, proclamando Cristo sem temer as consequências. É difícil imaginar, mas alguns pensaram em se beneficiar da prisão de Paulo. Acreditavam que a ausência do apóstolo daria mais visibilidade às suas pregações. Esse é um exemplo claro, embora lamentável, de egoísmo humano, até mesmo dentro da igreja. Como Jeremias declarou muito tempo antes, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jeremias capítulo 17, verso 9. Por outro lado, muitos fiéis foram profundamente motivados a proclamar o Evangelho. Eles amavam tanto a Paulo que, ao verem seu sofrimento por causa da fé, passaram a confiar ainda mais em Cristo e a servir ao Senhor com mais coragem e dedicação. Isso nos encorajou a ir lugares que antes evitavam a falar quando antes se calavam. Como resultado, mais pessoas aceitaram a Cristo e começaram a espalhar a mensagem da salvação. Pergunta no rodapé: que lições já tirou das situações difíceis que trouxeram resultados positivos? Mesmo quando não enxergamos os benefícios, como confiar sempre em Deus? É confiando, crendo, tendo fé, mesmo que você está em situações difíceis. Lição de quarta-feira: frutos do Evangelho. O relacionamento de Paulo com os colossenses era diferente do que ele tinha com os filipenses. Eles o incluiu entre os que não tinham visto face a face. Colossenses capítulo 2, verso 1. Ainda assim, o apóstolo disse que sempre agradecia a Deus e orava por eles, como fazia com os filipenses. Pergunta número 4. Leia Colossenses capítulo 1, versos 3 a 8. Quais são as 3 coisas pelas quais Paulo agradeceu a Deus? Paulo reuniu as 3 virtudes que mencionou em outros textos: a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3 e capítulo 5, verso 8. Observe que Paulo não atribuiu aos colossenses um mérito por essas virtudes. Em vez disso, agradeceu ao Pai por elas, porque elas falam parte das boas dádivas e dos dons proféticos, dons perfeitos de que vem dele. Tiago capítulo 1, verso 17. Quando reconhecemos o amor de Deus por nós, isso nos conduz à fé em Cristo. Efésios capítulo 2, versos 4 a 8. E assim recebemos a esperança do céu. Paulo descreveu essa esperança como uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que pode ser destruída, que não fica manchada, não murcha e que está reservada aos céus para nós. 1 Pedro capítulo 1, verso 4. Paulo também destacou que o Evangelho é verdadeiro, porque se baseia na palavra da verdade. Colossenses capítulo 1, verso 5. O apóstolo utilizou essa expressão em outras ocasiões para se referir à palavra inspirada de Deus. Veja 2 Coríntios capítulo 6, verso 7, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Diferentemente da palavra humana, a palavra de Deus atua eficazmente naqueles que nele creem. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. E assim realizam a vontade divina. Isaías capítulo 55, verso 11.
Assim, quando o Evangelho é proclamado, o poder de Deus se manifesta por meio da atuação do Espírito Santo no coração de ouvintes que então são capacitados a responder. O Evangelho produz frutos porque é a palavra da vida. Filipenses capítulo 2, verso 16. O mais impressionante talvez seja a rápida expansão do Evangelho. Cerca de 30 anos após a morte e ressurreição de Cristo, Paulo disse que o Evangelho havia se espalhado em todo o mundo. No mesmo capítulo, ele afirmou que o Evangelho foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. Colossenses capítulo 1, versos 6 e 23. O amplo sistema de estradas romanas facilitou a comunicação e o transporte, permitindo que as cartas de Paulo fossem enviadas de forma eficaz. No entanto, é o poder de Deus atuando por meio da palavra que dá vida espiritual às pessoas. Tiago capítulo 1, verso 18, 1 Pedro capítulo 1, verso 23, tornando-as novas criaturas em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Pergunta no rodapé. Paulo falou sobre a esperança guardada para nós nos céus. Colossenses capítulo 1, verso 5. O que essa esperança significa e por que ela transforma a vida mesmo que nos sintamos indignos? Porque é crer, de novo crer. Nós sentimos indignos, não merecedor da promessa e merecedor de salvação, mas temos que crer. Lição de quinta-feira, o poder da oração. Pergunta número 5, leia Colossenses capítulo 1, versos 9 a 12. Quais pedidos específicos são mencionados na oração de Paulo? Paulo orou para que os seus leitores ficassem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele descreveu conhecer a vontade de Deus como ter sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses capítulo 1, verso 9. Só podemos obter sabedoria quando confiamos totalmente em Deus. Estamos dispostos a fazer a sua vontade. João capítulo 7, verso 17. E não apoiamos em nosso próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, verso 5. Muitas vezes nos perguntamos, qual é a vontade de Deus para mim nessa situação? Existem 4 fontes principais pelas quais podemos conhecer a vontade de Deus enquanto buscamos em oração. Número 1. A direção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia quando aprendemos a reconhecer a sua voz. Quando vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Isaías capítulo 30, verso 21. Número 2. A Bíblia. Uma fonte muito importante de sabedoria é a própria Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a luz para os meus caminhos. Salmos 119, verso 105. Número 3. Deus nos concedeu sabedoria para os últimos dias por meio do espírito de profecia. Apocalipse, capítulo 12, verso 17 e capítulo 19, verso 10. Manifestado nos escritos de Ellen White, a Bíblia nos encoraja a crer. 2 Coríntios, capítulo 20, verso 20. Número 4. Circunstâncias providenciais. A vontade e a direção de Deus podem ser conhecidas por meio de circunstâncias providenciais, em que pedimos ao Senhor que abra ou feche portas. Colossenses capítulo 4, verso 3. Paulo orou para que os colossenses pudessem andar de modo digno do Senhor. Colossenses capítulo 1, verso 10. É claro que ninguém é por natureza digno, mas Deus nos considera dignos por sua graça e nos chama a viver de acordo com esse elevado chamado. Efésios capítulo 4, verso 1, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12. Paulo utilizou o verbo andar mais 3 vezes nessa mesma carta. Colossenses capítulo 2, verso 6, capítulo 3, verso 7 e capítulo 4, verso 5. Isso significa viver e agir de acordo com a lei de Deus. Êxodo capítulo 18, verso 20. Algo que é só possível pela obra do Espírito Santo. Ezequiel capítulo 36, verso 27. Paulo orou também para que a vida dos colossenses e a nossa fosse para o inteiro sagrado do Senhor, frutificando com toda boa obra. Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10. Crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 10. E por último, dando graças ao Pai. Colossenses capítulo 1, verso 12.
Pergunta no rodapé. Suponha que alguém lhe perguntasse: como você sabe que Deus está guiando você em uma direção ou outra? Fé. Acreditando. O que você responderia e por quê? Que Ele nos ama e o Espírito Santo está guiando a nós. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Muitos são incapazes de fazer planos definidos para o futuro. Sua vida é incerta. Não consegue discernir o desfecho dos acontecimentos e isso enche-nos por vezes de ansiedade e inquietação. Lembremos-nos que a vida dos filhos de Deus no mundo é uma vida de peregrinos. Nós temos sabedoria suficiente para planejar nossa vida. Não nos compete determinar o futuro pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu. Hebreus capítulo 11, verso 8. Cristo em sua vida sobre a terra nos fez planos para si mesmo, aceitando os planos de Deus a seu respeito. E dia após dia, o Pai o fazia conhecer esses mesmos planos. Nós devíamos depender de Deus de tal maneira que nossa vida pudesse ser a simples, a realização de sua vontade. Muitos planejando um futuro brilhante sofrem um desastre completo. Deixemos que Deus faça para nós os planos dele. 1 Samuel capítulo 2, verso 9. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles mesmos escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Ellen G. White, no livro A Ciência do Bom Viver, página 306. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 2 de Cristo em Filipenses e Colossenses. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez-se de mim o seu servo, para apresentar essas verdades de toda a tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!